Nessa semana, o casamento mais blindado e poderoso do Vale do Silício decidiu abrir o relacionamento. As gigantes de tecnologia anunciaram uma conta de infraestrutura de tipo 725 bilhões de dólares. O Elon Musk foi aos tribunais falar em roubo de caridade. E o Pentágono escolheu seus parceiros de inteligência artificial, isolando lideranças do mercado. E no meio disso tudo, a sobrevivência do jornalismo brasileiro entra em jogo de um jeito bem preocupante. Exato. Bom, aqui é a Monique. E aqui é o Jonas. E hoje é domingo, 3 de maio de 2026. O nosso levantamento de dados de hoje abrange exatamente a semana de 26 de abril a 3 de maio de 2026. Isso mesmo. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Este é o Macroeconomia. E o título da nossa imersão de hoje é Observatório IA Semana de 26 de abril a 3 de maio. É um privilégio gigante ter a nossa audiência acompanhando mais essa investigação sobre os bastidores, da tecnologia e da economia. A gente agradece demais a companhia de quem nos sintoniza semanalmente. Com certeza. E para garantir que a gente possa trazer esse nível de detalhe técnico e estratégico, a gente deixa aquele nosso recado fundamental. O apoio de hoje é do canal Macroeconomia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Perfeito. Então, vamos direto para o terremoto corporativo da semana, porque, olha, o mercado de IA parecia um oligopólio extremamente fechado, né? Totalmente impenetrável. Sim, só que, de repente, as portas se abriram de uma forma, espetacular. A Microsoft e a OpenAI renegociaram aquele acordo gigantesco de parceria e a exclusividade acabou. Acabou. A mudança estrutural que a gente está vendo a partir de 27 de abril redefine completamente as regras do jogo. Como fica esse cenário agora que a OpenAI pode rodar livremente nos concorrentes, sabe? Então, a licença da Microsoft sobre a propriedade intelectual da OpenAI deixou de ser exclusiva. Na prática, a OpenAI está livre para integrar os modelos dela nativamente em qualquer provedor de nuvem, seja na AWS da Amazon, no Google Cloud ou em ecossistemas menores. Nossa, isso é enorme! É gigante. E como contrapartida financeira imediata, a Microsoft não precisa mais pagar aqueles royalties pesados para a OpenAI pela revenda desses modelos na própria nuvem deles, o Azure. Tá, peraí. Mas a Microsoft não saiu de mãos abanando dessa história, né? Não, de jeito nenhum. Eles mantiveram a participação acionária de 27%. E olha só, isso hoje está avaliado em astronômicos 135 bilhões de dólares. 135 bilhões. É surreal. Sim, e eles garantiram acesso à propriedade intelectual até 2032. Mas o que realmente assusta é a velocidade da coisa toda. Por quê? O que rolou logo depois? Menos de 24 horas depois do anúncio do fim da exclusividade, a OpenAI e a Amazon já lançaram produtos conjuntos. Mentira, já no dia seguinte. No dia seguinte, eles disponibilizaram o GPT-5.5, o Codex e um sistema de agentes gerenciados rodando direto no Amazon Bedrock. Caramba, e é vital a gente entender como isso funciona nos bastidores, né? Porque antes, se um desenvolvedor usava a infraestrutura da Amazon, ele precisava fazer uns malabarismos técnicos absurdos para acessar os agentes da OpenAI, sabe? Tinha que enviar dados para fora da nuvem da Amazon. Exato, era uma dor de cabeça de latência e segurança. Pois é. Agora, com esse Bedrock Managed Agents, a tecnologia roda dentro do ambiente seguro da AWS. Isso significa que a governança de dados, o controle de acesso e, o mais importante, a cobrança financeira, tudo acontece ali no ecossistema da Amazon. É um faturamento totalmente unificado, né? Facilita muito a vida corporativa. Mas aí entra o meu ponto de ceticismo. Eu fiquei pensando, ao permitir que o ChatGPT corporativo rode na Amazon ou no Google, isso não dilui completamente o poder da Microsoft? Como assim, dilui? A grande isca do Azure nos últimos anos era ser a única casa oficial dessa tecnologia. Se as empresas que já usam a Amazon não precisam mais migrar de nuvem, a Microsoft não acaba de entregar a maior vantagem competitiva deles de bandeja? Olha, pode parecer um tiro no pé à primeira vista. Mas quando a gente olha para a pressão regulatória global,
A gente percebe que foi uma manobra de sobrevivência simplesmente brilhante, Brilhante. por causa dos processos. Exatamente. A exclusividade original estava sob a lupa da FTC nos Estados Unidos, da CMA no Reino Unido e da Comissão Europeia. Existia um risco real, assim, iminente de processos multibilionários por monopólio. Entendi. Então, ao abrir a licença, eles basicamente desarmam a bomba. Eles esvaziam o argumento das agências antitrust instantaneamente. E tem um detalhe de mestre aí. Qual? Como a Microsoft mantém a fatia de 27% se a OpenAI faturar bilhões rodando dentro da infraestrutura da Amazon, a Microsoft ainda recebe a parte dos lucros como acionista. Ah, claro. É o famoso ganhar em todas as frentes sem virar alvo do governo, né? Exato. E essa flexibilidade de mercado combina muito com uma alteração drástica que a OpenAI fez nos princípios operacionais deles no dia 26 de abril. Ah, sim, eu vi isso. Eles apagaram aquele documento original de 2018, né? Apagaram e mudaram completamente o vocabulário. Aquela busca cega pela AGI, a inteligência artificial geral, desapareceu como o único grande objetivo. Virou algo mais comercial, talvez. Muito mais. Agora os pilares são democratização, empoderamento e adaptabilidade. E essa remoção do termo AGI tem consequências jurídicas profundas. Quais consequências? Porque antes a AGI era o santo grau deles, né? Pois é, no acordo antigo com a Microsoft havia uns gatilhos bem complexos. Eles alterariam o controle da tecnologia caso a AGI fosse alcançada. Nossa, é verdade. Tinha aquela cláusula de que a Microsoft perdia o controle da tecnologia no momento em que a AGI fosse declarada. Isso. Então, ao focar em democratização, a OpenAI deixa de se portar como um laboratório isolado em busca de uma superinteligência quase mítica. Eles viram uma empresa normal, digamos assim. Eles passam a agir como uma fornecedora de infraestrutura que quer estar em todos os celulares e servidores do planeta. E o efeito colateral inevitável dessa pulverização é a comoditização dos modelos. Comoditização no sentido de que, tipo, a marca do modelo perde a importância? Exatamente. Se o GPT-5.5, o Claude e o Gemini estão na mesma prateleira, ali na mesma nuvem, a escolha ela passa a ser puramente sobre quem oferece a melhor integração e o menor preço, certo? Certo. A IA vira uma commodity. Fica igual a eletricidade, sabe? Sim. Ninguém se importa com qual usina gerou energia, contando que a lâmpada acenda quando você aperta o interruptor. Essa analogia da eletricidade é perfeita para o que está acontecendo agora. A infraestrutura física onde o software roda passou a ser muito mais valiosa e complexa do que o software em si. O que nos leva direto para aquela tempestade de bilhões que foi revelada no dia 29 de abril, né? O famoso super dia de balanços financeiros. Nossa, sim. Porque se a IA é a nova eletricidade, alguém precisa construir as redes de transmissão para tudo isso. A gente teve Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft reportando resultados do primeiro trimestre. E a soma das projeções de CAPEX, focado só em inteligência artificial, para 2026, bateu uma marca bizarra de 725 bilhões de dólares. É um número difícil até de visualizar, né? E para quem acompanha a gente, e talvez não seja do mercado financeiro, CAPEX, que é a despesa de capital, é basicamente o dinheiro investido para construir a fábrica. Isso. E aqui a fábrica é composta por data centers monumentais, sistemas de refrigeração que gastam muita água e montanhas de chips processadores caríssimos. 725 bilhões é mais que o PIB de muitos países inteiros, gasto um único ano por 4 empresas. É loucura. E o mais revelador, para mim, foi a reação do mercado a esses números todos. A Alphabet, que é dona do Google, viu as ações subirem quase 7%. O Google Cloud cresceu 63%. Alcançando 20 bilhões em receita, né? Um absurdo. Sim! E a Amazon também teve um trimestre espetacular. A AWS atingiu 37,6 bilhões em receita. Mas aí a gente olha para Meta. A controladora do Facebook e do Instagram. Exato. Eles divulgaram uma receita recorde fabulosa de 56,3 bilhões de dólares. E mesmo com esse recorde de receita,
as ações despencaram cerca de 10% no pregão. Sim, foi uma queda pesada. Tudo porque o Mark Zuckerberg avisou que o CAPEX, focado no modelo Muse, Spark e na infraestrutura de IA, ia subir para a faixa dos 145 bilhões. É muito dinheiro saindo do caixa sem previsão de volta, né? Tipo, altamente hipócrita. Hipócrita como? Olha, nos últimos 3 anos, o Wall Street meio que exigiu que as empresas investissem pesado em IA, sabe? Sim, quem não falava de IA apanhava na bolsa. Exato. Aí a Meta atende a bilhões de pessoas diariamente nas redes deles. Quando eles dizem que vão gastar para melhorar a IA, que serve esse público gigantesco, eles são punidos. Já o Google gasta fortunas iguais e é recompensado com alta nas ações. Não faz sentido. O mercado não sabe o que quer. Olha, o mercado sabe exatamente o que quer. Eles querem demanda tangível e monetização clara no curto prazo. Mas e a visão de futuro? A diferença na reação das ações se explica puramente pela natureza do retorno. A Alphabet conseguiu justificar os gastos dela porque o CEO detalhou que a nuvem do Google já processa, pasme, mais de 16 bilhões de tokens por minuto. 16 bilhões por minuto? Isso é muita coisa rodando em tempo real. É gigantesco. E para nossa audiência entender, um token pode ser pensado como um pedaço de uma palavra gerada ou lida pela inteligência artificial. Se o Google está processando 16 bilhões deles a cada minuto, significa que existem clientes corporativos ativos pagando altas somas por esse uso constante agora, hoje. Tá, e isso gera receita imediata? Muito! Isso gerou um backlog, que é uma carteira de contratos futuros já assinados, na casa de 460 bilhões. Ah, ou seja, o Google já vendeu a capacidade da fábrica antes mesmo de terminar de construir as paredes dela. Perfeito. Enquanto isso, a Meta gasta rios de dinheiro para treinar supermodelos focados no consumidor final, de forma totalmente gratuita no WhatsApp, no Instagram. Sem uma via clara de como isso vai se transformar em lucro direto amanhã, né? É por isso que o investidor tune a Meta. Além disso, tem o fator de liquidez, que ficou muito evidente no balanço da Amazon. Apesar da AWS ter crescido muito, o fluxo de caixa livre da Amazon caiu 95% neste trimestre em comparação com 2025. 95% de queda. Sim, impulsionado justamente pelos gastos de 43 bilhões em infraestrutura. E lembrando que fluxo de caixa livre é o dinheiro que sobra no cofre da empresa depois de pagar todas as despesas operacionais e os próprios investimentos, né? É o fôlego financeiro da empresa. Se ele cai 95%, significa que a Amazon está torrando praticamente tudo que ganha para conseguir manter o ritmo dessa corrida armamentista por chips. Exato. É uma aposta altíssima. E essa corrida esbarra num limite muito perigoso do mundo físico, né? A energia. Sim, toda essa estrutura trilionária precisa de algo muito básico para funcionar, que é a energia elétrica. E olha esse dado do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley. Eles divulgaram uma projeção de que, até 2028, os data centers vão consumir até 12% de toda a eletricidade dos Estados Unidos. 12% de um país inteiro indo só para servidores. É uma demanda industrial absurda, né? Especialmente quando a gente lembra que a rede elétrica lá já sofre com instabilidades em diversas regiões. A gente já viu apagões no Texas, na Califórnia. Sim, o risco sistêmico é brutal. E nesse contexto de gargalo energético, o anúncio feito pelo MIT e pelo IBM no dia 27 de abril ganha uma relevância gigante. Eles criaram uma ferramenta chamada Energializer. E o que ela faz exatamente? Ela estima o consumo de energia de cargas de inteligência artificial em questão de segundos. Antes, para fazer essa estimativa para grandes modelos, demorava dias. Dias, nossa, a diferença é brutal. Muito. Mas a grande inovação não é nem só a velocidade, é o método que eles usaram. Porque o obstáculo dos métodos tradicionais era a necessidade de emular o software. Emular, você diz simular o código rodando. Exatamente, simular completamente o código rodando no hardware, tipo linha por linha para tentar prever o gasto de energia.
O Energizer corta esse caminho inteiro. Como? Ele usa aprendizado de máquina para analisar os padrões comportamentais e termais das GPUs, que são aqueles chips de processamento gráfico caríssimos. A ferramenta mapeia como o hardware reage fisicamente a certas operações matemáticas repetitivas. Ah, então ele não precisa rodar o código, ele já sabe pelo perfil da operação o quanto vai gastar. Isso. Ele prevê o consumo de energia diretamente com base nesse perfil estatístico. Nossa, a capacidade de prever o pico de uso energético em segundos muda a gestão operacional de um data center da noite para o dia, né? Porque se o consumo real atingir mesmo aqueles 12% projetados, o risco de um colapso infraestrutural é altíssimo. Demais. As redes elétricas não escalam na mesma velocidade que a computação em nuvem. A nuvem, você sobe um servidor em 1 minuto. Uma usina elétrica demora 10 anos para ficar pronta. Exato. Sem essa previsão detalhada de energia, bilhões de dólares em chips podem simplesmente ficar inúteis, limitados por apagões ou restrições de fornecimento. E olha como as coisas se conectam. Quando a infraestrutura física de um país está sob esse nível de pressão e o mercado de IA se torna o motor da economia global, o governo inevitavelmente transforma isso numa questão de segurança nacional. Com certeza. A gente viu isso acontecer no dia 1º de maio, quando o Pentágono abriu os cofres e assinou acordos para redes classificadas. Redes classificadas sendo sistemas militares altamente restritos, né? Isso. O Departamento de Defesa fechou parcerias com 8 gigantes: Amazon, Google, Microsoft, OpenAI, SpaceX, NVIDIA, Reflection e Oracle. Uma lista de peso. Sim, o objetivo deles é criar forças armadas baseadas no conceito AI First, sabe? Impulsionadas pelas verbas daquele recém-aprovado pacote legislativo One Big Beautiful Bill Act. Que é um pacote que foca pesadamente em cyberoperações ofensivas e defesa avançada, certo? Exato. Mas a verdadeira notícia aqui, prestando bem atenção, não é quem entrou na lista. É quem ficou de fora. A Anthropic. Exatamente. A Anthropic. A criadora do modelo Claude, que é amplamente considerado por muitos especialistas como um dos mais avançados e seguros do mundo, não conseguiu 1 centavo desse contrato gigantesco. Qual é a lógica, seja técnica ou política, por trás do governo ignorar um dos produtos mais eficientes do mercado atual? É fascinante isso. A exclusão da Anthropic é o resultado direto de uma colisão frontal entre diretrizes corporativas e prioridades de Estado. Como assim? A gente tem que retomar os fatos de fevereiro de 2026. A administração Trump solicitou o acesso irrestrito ao modelo Claude para uso militar estratégico, e a liderança da Anthropic recusou. Recusou direto. Sim. Baseada nos princípios internos deles de segurança e não proliferação de riscos, eles se recusaram a conceder esse nível de acesso ofensivo para o governo. E a resposta do governo foi imediata e bem técnica na burocracia. O que eles fizeram? Eles classificaram a Anthropic como um risco à cadeia de suprimentos. Caramba! Risco à cadeia de suprimentos, isso é uma sentença de morte em contratos governamentais. Totalmente. Isso efetivamente baniu o uso da tecnologia deles entre agentes federais e culminou na exclusão total desses contratos trilionários do Pentágono agora em maio. O peso de uma decisão baseada em alinhamento ético corporativo custou a eles o maior cliente do mundo. E, por tabela, acabou consolidando um poder econômico brutal nas mãos dos rivais, né? Com certeza. Porque quando o governo escolhe financiar o desenvolvimento de IA de empresas como OpenAI e Google, enquanto corta o acesso da Anthropic, o governo atua como um regulador de mercado não oficial. Ele está basicamente determinando quais ecossistemas vão ter capital infinito para continuar a pesquisa e quais vão ter que sobreviver apenas com clientes comerciais comuns. Exatamente. E essa tensão toda sobre quem financia, quem controla e quem lucra com o valor gerado pela IA nos leva diretamente para os tribunais civis. O julgamento. Dia 28 de abril começou em Oakland, na Califórnia. O julgamento que é basicamente uma disputa sobre a alma e o dinheiro de toda essa indústria, né? O Elon Musk processando a OpenAI. Esse caso está chamando muita atenção. No banco das testemunhas, o Musk não poupou palavras.
Ele classificou a transformação da OpenAI como o maior roubo de caridade da história. Maior roubo de caridade é uma frase de efeito pesada. Muito. O argumento central dele é que os 44 milhões de dólares que ele doou bem no início do projeto foram dados sob a premissa estrita de que a empresa seria uma fundação sem fins lucrativos, que ia desenvolver tecnologia aberta para proteger a humanidade, sabe? Sim. E hoje ele acusa a atual liderança, principalmente o Sam Altman, de usar esse dinheiro fundacional para incubar um gigante corporativo fechado, que hoje está avaliado em 800 bilhões de dólares. Isso. E o pedido dele nos tribunais é bem agressivo. Ele quer 130 bilhões em danos e a remoção imediata do Sam Altman do conselho. Mas a defesa não ficou quieta, né? Eles mostraram os e-mails antigos. Sim, a defesa, liderada pelo advogado William Savage, rebateu apresentando um rastro documental muito revelador. Eles mostraram e-mails de 2017. E o que tinha nesses e-mails? Mostrava que a ideia de transformar a OpenAI numa entidade com fins lucrativos não causava nenhuma alergia no Musk na época, pelo contrário. Ah, ele queria o controle, né? Exato. Os documentos indicam que ele apoiava a estrutura comercial desde que ele mesmo tivesse o controle majoritário da operação. Então, a tese da defesa é que o processo não tem nada a ver com altruísmo ou caridade. É puramente sobre frustração competitiva. Especialmente porque o Musk agora desenvolve a sua própria inteligência artificial corporativa, a XAI, né? Então faz todo sentido ele querer atrasar a concorrência. Com certeza. E vale ressaltar para quem nos ouve que o veredito deste júri na Califórnia vai ser apenas consultivo. A decisão legal final mesmo cabe à juíza Ivone Gonzalez Rogers. Certo. Mas sabe o que eu acho mais interessante? A ferida que esse processo expõe é universal. A economia da IA é essencialmente uma economia de extração. E é aqui que os problemas lá do Vale do Silício batem na nossa porta e se conectam diretamente com a realidade do Brasil. Você está falando do caso do CAD com o jornalismo, né? Exatamente. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica abriu um processo investigando o uso de conteúdo jornalístico brasileiro para treinar a inteligência artificial generativa deles. O The Intercept Brasil detalhou bem como essa investigação atinge o coração da nova internet. É a chamada busca de zero clique. Que é potencializada pelo recurso AI Overview, né? Para nossa audiência entender de forma bem clara, pensa na dinâmica tradicional da web como uma padaria de bairro. O usuário procura uma informação, o Google aponta o endereço da padaria, o usuário clica do link, entra no site, consome a notícia e a padaria gera a receita mostrando um anúncio, uma publicidade para ele. Certo. O modelo clássico de tráfego. Aí entra o AI Overview. O Google, atuando como um grande supermercado, começa a ler os textos dessa padaria, formula um super resumo usando IA e entrega a resposta pronta ali no topo da página de busca. O usuário lê, fica super satisfeito e fecha o navegador sem nunca, clicar no link original da padaria. A padaria fica sem o cliente e sem a receita do anúncio. Mas o supermercado usou a receita do pão dela para reter a atenção do usuário. É exatamente isso. E o estudo que embasa a ação lá no CAD estima que o jornalismo brasileiro pode perder até 20,6% de todo o seu tráfego na internet por causa dessa dinâmica. É uma perda devastadora para qualquer modelo de negócios, né? 20% é a margem de lucro de muita gente. O CAD tenta analisar isso como uma ameaça sistêmica ao mercado de mídia. Contudo, a investigação revelou uma fratura bem grave dentro do próprio setor de comunicação no Brasil. Como assim uma fratura? Jornais de grande circulação, como o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, não esperaram uma resolução coletiva da indústria. Eles foram lá e fizeram o próprio acordo. Exato. Eles negociaram diretamente com o Google, firmando contratos individuais de licenciamento de conteúdo para treinar o modelo Gemini. Nossa, mas isso enfraquece brutalmente qualquer tentativa de criar uma regra justa para todo o ecossistema. E enfraquece mesmo, porque quando os gigantes do jornalismo fecham acordos privados e enchem o caixa, os veículos médios e pequenos, o jornalismo independente, ficam totalmente isolados. Eles continuam sofrendo a perda daqueles 20,6% de tráfego,
mas não têm o peso institucional necessário para forçar o Google a pagar pelos dados deles. É o que a gente chama de um ambiente de sobrevivência darwiniana, né? Quem tem acesso aos executivos de tecnologia consegue um cheque e sobrevive. Quem não tem é lentamente asfixiado pela ausência de cliques e de receita. É muito triste, e as dinâmicas, se a gente parar para pensar, se repetem de forma muito parecida. Seja lá no processo do Musk contra a OpenAI, seja na relação da mídia brasileira com as gigantes de busca. A lógica é sempre a mesma, né? Sim, a tecnologia avança extraindo valor massivo, seja de doações iniciais, do orçamento trilionário do Pentágono ou do trabalho diário de apuração de um repórter. E a estrutura de poder se consolida na mão de quem controla os data centers e os acordos de distribuição. O xadrez da inteligência artificial definitivamente não é mais uma competição laboratorial sobre códigos elegantes e pesquisa pura. É uma guerra pesada de infraestrutura, capital, extração de dados brutos. Com certeza. O que nos deixa com um pensamento final para nossa audiência refletir com muita calma ao longo da semana. Vimos que a inteligência artificial agora roda solta nas nuvens, sem exclusividade, buscando escala global a todo custo. Ela caminha para engolir 12% de toda a eletricidade de uma das maiores economias do mundo. E, ao mesmo tempo, ameaça drenar o tráfego de internet e asfixiar financeiramente os produtores do próprio conteúdo que a treina. A pergunta que fica é: a IA está se tornando um motor tão insaciável que corre o risco de devorar a própria infraestrutura física e informacional que a criou? Fica aí essa reflexão essencial para a gente observar os próximos movimentos desse tabuleiro. E agora, o nosso aviso fundamental. Exato, nossa leitura obrigatória. Esse material é um compilado de projeções abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não quer apresentar nenhum viés ideológico, não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões, de acordo com as novas informações obtidas, novos fatos externos e mesmo novas narrativas. De igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Muito obrigado pela companhia de todos vocês que nos ouvem. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui. E vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acessem os links e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau! Tchau!